Com os últimos acontecimentos em relação ao Covid-19, as bolsas de todo o mundo derreteram. Muito se fala dos índices internacionais e do nosso índice, o Ibovespa. Mas o que eles significam? E por que esses índices caíram tanto esse ano? Aqui temos a resposta. Mas antes de começar, já deixa o gostei no vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo. O índice Bovespa é um indicador da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A ideia é que esse índice mostre, de forma geral, como a Bolsa brasileira está desempenhando ao longo do tempo. Para isso, o Ibovespa é composto por uma carteira teórica. Essa carteira possui os principais papéis da Bolsa, onde cada papel tem uma quantidade, e a soma de todos os papéis forma a quantidade de pontos do índice. Vamos supor que o Ibovespa é composto por 3 ações: A, B e C. O papel A possui 100 quantidades, o B possui 50, e o C possui 10. Se em um determinado momento o papel A custar R$10, o B custar R$50, e o C custar R$30, teremos o cenário onde a soma de todos os papéis custará R$3.800. Assim dizemos que o índice tem 3.800 pontos, onde cada variação de R$1 faz o índice variar 1 ponto. É natural o índice subir alguns dias e cair outros, e também é normal algumas ações seguirem sentidos diferentes do Ibovespa. Isso porque o Ibovespa segue o sentido geral das ações, onde uma compensa a outra. Se uma ação cai muito, e outra sobe um pouco, então o índice deve cair. Além disso, se a ação não está dentro do índice, então, seu movimento não irá influenciar o Ibovespa. Em uma situação mais geral, se várias empresas da bolsa caírem, então o índice também irá cair. Se elas caírem muito, então o mesmo acontecerá com o Ibovespa. Existem outros índices na nossa bolsa e, em geral, cada bolsa, em diferentes países, tem os seus próprios índices. Cada um desses índices possui regras próprias, mas o objetivo de cada um é, sempre o mesmo: dar uma ideia geral de como andam as suas ações em um determinado período. Como na vida, nos investimentos existe a relação risco-recompensa. Quanto maior o risco, maior a possibilidade da recompensa. Nos investimentos podemos dividir isso em renda fixa e renda variável. A renda fixa possui risco menor, geralmente associado à instituição responsável pela aplicação. Se o governo ou a instituição financeira quebrarem, o dinheiro investido neles pode ser perdido. A chance disso acontecer, porém, é baixa. Dessa forma, a recompensa também é menor, sempre ficando próximo à taxa Selic. Já na renda variável, temos possibilidade de ganho quase infinitas, porém há o risco de perder todo o valor investido. No limite, em algumas operações, pode até acontecer da conta na corretora ficar negativa. Por isso é importante conhecer muito bem o que você está fazendo nas suas decisões. Sempre que formos correr um risco maior em alguma operação, devemos exigir uma possibilidade de recompensa maior. Se, por exemplo, conseguirmos uma taxa de 6% de rentabilidade no Tesouro Direto, não precisamos correr riscos na renda variável para ter essa mesma possibilidade de rendimento. Então, quando o cenário futuro da economia é positivo, os investidores tendem a aplicar seu dinheiro nas empresas através de muitas formas. Uma delas é a Bolsa de Valores. Agora, se o cenário é de crise, então os investidores ficam receosos e preferem tirar o dinheiro de aplicações de maior risco e investir em outras de menor risco. Com a ameaça do Covid-19, os investidores ficaram receosos que algumas empresas poderiam perder valor. As empresas que são muito ligadas ao turismo, por exemplo, podem encontrar dificuldades nesse novo cenário mundial. Isso porque as pessoas não vão mais querer viajar, pelo risco de serem contaminadas. Isso vai durar para sempre? Provavelmente não, mas essas empresas serão mais afetadas e irão sofrer por mais tempo. Algumas até poderão não resistir à crise e quebrar. Por isso os investidores querem se livrar dessas empresas e aplicar o dinheiro em aplicações, ou até empresas, mais seguras. Na Bolsa de Valores, esse movimento acontece com os investidores vendendo suas ações.
Então entra a lei da oferta e da procura. Se muitos querem vender algo e poucos querem comprar, então o preço deve diminuir para que mais pessoas comprem. E foi isso que aconteceu durante essa grande desvalorização da bolsa. Mas nem todas as empresas perderam valor e nem todos os investidores acompanham as empresas de tão perto. Então o que aconteceu? A resposta é o efeito manada. E esse efeito vai aumentando cada vez mais. Como mais pessoas vendem suas ações, então mais pessoas veem as outras ações caindo, e vendem suas posições. Assim o mercado como um todo começa a cair. Por isso que o Ibovespa caiu tanto. Porque todas as ações começaram a ser loucamente vendidas, inclusive as que compõem o índice. E isso diminui o preço delas, afetando negativamente o índice. O fato é que nem todas as ações que derreteram são afetadas pela pandemia do Covid-19. Mas sofreram com o efeito manada, e tiveram seus preços derrubados. Assim, essas empresas estão mais baratas. Elas continuam sólidas, mas seus preços diminuíram. Com o preço das ações caindo, oportunidades aparecem. Muitas das empresas não perderam seus fundamentos por causa do Covid-19, ou seja, a pandemia não mudou sua solidez e seu posicionamento no mercado. Nesse caso, essas empresas possuem as mesmas características, mas os preços estão descasados com o seu valor. Elas possuem um valor mais alto quando comparado ao que estão custando. A tendência, portanto, é que o preço dessas ações volte a subir para chegar mais próximo do seu valor. É claro que isso deve acontecer, mas renda variável não é uma ciência exata, e não tem como garantir. Essa, porém, é a tendência. Além disso, algumas empresas foram sim impactadas pela pandemia e o seu valor também diminuiu durante a crise. Isso não quer dizer que elas não vão se recuperar, mas essa recuperação depende de algumas providências da empresa. Então, nesse cenário, muitos investidores de longo prazo compram essas ações que estão mais baratas, e ficam com elas para que se valorizem ao longo do tempo. Assim, então, aumentam seu capital. Além disso, eles também se beneficiam com dividendos e outros ganhos que essas ações possam oferecer. Mas quando a recuperação vai acontecer? Ninguém sabe, mas podemos ver o que aconteceu no passado. Já aconteceram grandes quedas do Ibovespa e das bolsas globais no passado. No dia 17 de maio de 2018, por exemplo, aconteceu o chamado Wesley Day. Neste dia foi divulgado um áudio envolvendo Wesley Batista e o então presidente Temer. Com isso, o Ibovespa caiu 8,8%. O índice chegou a bater menos 10,47%. Neste caso, aconteceu suspensão da negociação por 30 minutos. Na época o índice fechou em 61.597 pontos. Em 6 de maio de 2010, aconteceu o chamado Flash Crash, quando o índice Dow Jones caiu cerca de 9% em poucos minutos e logo se recuperou. A queda foi sentida também no Ibovespa com queda de 6,38% em um só dia. Outros eventos assim também aconteceram, como, por exemplo, a crise imobiliária em 2008, onde o índice caiu durante vários dias com quedas diárias de 7,34% a 11,39%. Os ataques terroristas de 2001 impactaram também a nossa bolsa. No dia 9 de novembro de 2001, o Ibovespa teve queda de 9,18%, chegando aos 10.827 pontos. Obrigada por ficar até agora. Não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever. Além disso, tem outros links na descrição para acompanhar o portal de conteúdos sobre investimentos e empreendedorismo. Lá você também pode simular seus investimentos e ler esse artigo em versão escrita. A gente se encontra lá. Até a próxima!